Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série. Minha gente. Sempre que a gente termina um grande projeto, a gente precisa parar um pouco, tirar férias. Eu estou de férias. Imaginei, vou tirar esse restinho de dias do ano, descansar um pouco. Os meus inscritos, os meus amigos, têm aí quase 1000 vídeos para se deliciarem em suas férias. Mas aí eu estava conversando ontem com um amigo inscrito no canal, e aí ele falou: o que você vai fazer agora? Eu falei: não, estou de férias, só vou fazer o ano que vem. E aí até falei da ideia que eu tava, não é? De lançar uma nova série em janeiro, no ano 25. E aí ele falou assim: mas que bom, que não sei o que. Aí eu falei das ideias que eu tava, e ele até deu algumas sugestões, não é? Aí eu falei: tá bom. Vou fazer o plano piloto, o primeiro episódio, amanhã mesmo, assim que o dia amanhecer. Eis-me aqui. Essa nova série, ela tem como título Vultos da História. Nessa série nós vamos falar dos grandes heróis da Bíblia. Por exemplo, se você fosse falar dos grandes heróis da Bíblia, com quem você começaria? Meu amigo até sugeriu. Antes de eu falar, escreve aí, aperta o pause e escreve. Com qual história, com qual herói da Bíblia você começaria uma grande série? Apertou o pausa? Escreveu aí? Ótimo, depois nós vamos ver. Meu amigo sugeriu nomes muito fortes: Davi, Sansão, Salomão, Gideão. Mas aí eu falei: eu já tenho o nome. Esse nome já está na minha cabeça há muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu até falei para uma amiga minha, que hoje já está falecida há mais ou menos 5 anos, e eu tinha esse desejo no coração de falar sobre homens que mudaram o mundo em que existiram e passaram para a história. Hoje com vocês, série nova, Bíblia nova. Estou estreando essa Bíblia. Peguei essa Bíblia na promoção do Black Friday. É uma Bíblia comum. Acredito que é a versão Almeida atualizada aqui, ó. É da Sociedade Bíblica do Brasil. É a nova, como é que é? João Ferreira de Almeida, edição revista atualizada no Brasil, 3ª edição, Nova Almeida atualizada, em Barueri, no ano de 2018. Sabia que eu moro aqui em Barueri? Você sabia que a maior editora bíblica do Brasil está aqui na minha cidade? Agora eu vou falar uma coisa que você não sabia. Nós temos o primeiro museu da Bíblia do Brasil. Sim, existe aqui o Museu da Bíblia. Não sei se tem na sua cidade. Tem? Coloca aí nos comentários. Muito bem.
Eu peguei essa Bíblia na linguagem de hoje para ficar mais fácil. Eu vou comentar pontos da vida dessas pessoas que foram cruciais para a perpetuação de seu nome na história. Vamos lá. Acredito que a história desse meu herói favorito está lá em Samuel. Samuel poderia ser esse vulto da história, mas não é dele que eu vou falar, não. Você já sabe, né? Ai, meu Deus do céu, você é muito sabidinho. Vamos lá. Livro de 2 Samuel. Segundo Samuel 31. Ah não, peraí. 2 Samuel capítulo 1, verso 8. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram o nosso herói morto. Encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas para os templos de seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-seã. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo do rei e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-seã e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Eis o nosso herói Saul. Saul era tudo que o povo de Israel precisava em caso de rejeição a Deus. Sim, porque Saul foi colocado como um tampão. O mandato de Saul foi um mandato tampão, porque não era plano de Deus que o povo de Deus tivesse um rei. O livro de Samuel, ele começa contando como era a vida das pessoas naquela época. Naquela época, não havia juízes em Israel. E cada um fazia o que dava no seu coração. Cada um seguia a sua própria lei, cada um seguia a sua própria rotina, porque não havendo Deus, o único Deus seria Deus, o Criador, o vigia das pessoas. Então, Deus, ele suscitou para liderar o povo homens a quem foi chamado
a quem se chamou juízes. Esses juízes, eles explicavam a lei de Deus ao povo e julgavam os casos. E Samuel foi um desses homens, um desses juízes. E a Bíblia diz que durante a vida de Samuel, o povo prosperou, o povo obedeceu. Mas, quando Samuel partiu dessa para melhor, o povo meio que se desviou, o povo se desvirtuou. Quando Samuel já estava velhinho, mais ou menos 80 anos, seus filhos eram juízes também, mas o povo não confiava tanto em seus filhos. E aí o povo foi a Josué e disse, a Samuel e disse: queremos que o Senhor coloque um rei sobre nós, porque o Senhor já está velho e seus filhos não são tão confiáveis assim. E aí Samuel foi reclamar a Deus. Falou: Senhor, eu estou triste, o povo está me rejeitando. E aí Deus disse... Perdão. Deus disse a Samuel: não se sinta deprimido, meu caro profeta. Não foi a você que eles rejeitaram. Quando eles foram a você pedindo um rei, foi a mim que eles rejeitaram. Vou ler o texto aqui para ficar mais clarinho na nossa mente. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versos 1 aí em diante. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamou Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Viram como eu falei? O povo não estava muito contente com eles, não. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: veja, meu caro profeta, o senhor está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece com todas as nações normais. O povo de Israel não tinha entendido que Israel não era uma nação normal. Quem vencia as batalhas de Israel era Deus. Mas eles falaram: não, Deus invisível não assusta ninguém. Nós queremos um rei que nos represente. Um rei para que nos governe, como acontece com todas as nações. Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse em resposta:
capítulo 8, verso 6. Atenda à voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, Samuel, atenda à voz dele, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier sobre eles. Então Samuel, profeta e juiz, foi até o povo e disse todas as palavras que o Senhor tinha dito a ele. Vocês querem um rei? Vocês terão um rei. Mas observe, tem algumas coisas que o rei terá por direito sobre vós. Deus nunca cobrou nada de vocês, mas olha o que o rei de vocês lhes cobrarão. Então Samuel disse-lhes: este será o direito do rei que vier reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço de seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e para fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. O rei vai tomar as suas filhas como perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará de vocês, o melhor da lavoura, o melhor das vinhas, das oliveiras, e o dará aos seus servidores. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas que vocês escolherem para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Ah, Senhor do céu, vigia das pessoas. Quem dera se o nosso rei ficasse apenas com 10% das nossas vinhas. Pai do céu, eles estão nos tomando 50%. E se tomarmos individualmente alguns produtos, eles nos tomam 100%. Você vai comprar um carro zero, você paga o mais baratinho aí que eu vi ontem, 70 mil reais. Desses 70, quase 35 são impostos. Ou seja, não é 50%, é 100%. Porque se o carro custou 70 mil, você pagou 50% de imposto, você pagou 35 mil. 35 mil equivale a 100% do veículo. Então, meu amigo, ai que inveja do povo de Israel, porque o rei lhe cobrava 10%. Ai que inveja dos quintos dos infernos, que nos levava 25%. Como é que é? 25%? É um quinto, 20%. 20%, né? Hoje nós estamos sendo, aqui na pátria amada e idolatrada Brasil, estamos sendo escalpelados. Estão nos tirando o escalpo. Escalpo é essa parte de cima aqui, onde fica o cabelo. Os índios americanos escalpelavam. A tribo vencedora escalpelava os guerreiros alheios da outra tribo. E aí, então, naquele dia, diz o Senhor, vocês reclamarão porque ficarão tristes com o rei que vocês escolheram. Mas Deus
não os ouvirá naquele dia. Lembra? Primeiro foi Saul rei, depois foi Davi, depois foi Salomão. Quando Salomão morreu, veio um rei chamado Roboão, que era filho de Salomão. O povo foi reclamar, porque ele estava cobrando impostos maiores do que os seus pais. E aí Deus não respondeu. Tanto é que o povo de Israel se revoltou contra o rei, se rebelaram contra o rei e formaram uma outra nação. Aí ficou a nação no sul, com a capital em Jerusalém, 2 tribos, e ao norte as 10 tribos rebeldes. Mas Deus falou: vocês estão com o rei que vocês pediram. O povo respondeu assim: não quero saber, nós queremos um rei que reina sobre nós. Deus foi muito bondoso com eles. Apesar do povo demonstrar desamabilidade com Deus, Deus foi lá e preparou a eles e pegou para eles o melhor rei que tinha. O melhor rei que tinha. Ele falou: eu vou dar para vocês o melhor rei que eu tenho aqui. Sim, o melhor que eu vou olhar aqui, ó, na tribo, em Israel. Vou pegar o melhor e vou dar para vocês. Vamos ver aqui. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Deus quis que seu filho fosse rei. Filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, Benjamita, dono de muitos bens. Quis era muito rico. Ele tinha um filho que se chamava Saul. Saul era um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía de todo o povo. Saul era moço bonito, forte, grande. Ó, eu sou alto, eu tenho 1,90 m quase. Saul, como é que é? O meu ombro ia no pescoço de Saul. Saul era mais alto, e mais forte, e mais bonito. Acontece que Saul, apesar de ser muito rico, porque o seu pai era rico, então ele era rico, ele não era um homem indolente, vagabundo, não, ele trabalhava. E o seu pai, o Dom Quis, deu ordem e disse: vá procurar as jumentas que estão perdidas. E Saul ficou perambulando pelas cercanias, atrás da sua jumenta. E enquanto procurava as jumentas, Deus mostrou em visão a Samuel e falou: Samuel, está lá no verso 9, capítulo 17. Eis o homem de que eu te falei, o homem que vai ser o rei. Esse vai dominar sobre o povo.
Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu: sou eu. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã os deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: como assim? Por acaso eu não sou um benjamita, da menor das tribos? E não é a minha família, menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Quis, apesar de ser rico, era a menor família. Por que então me fala essas palavras tão doces? Então Samuel abriu o banquete e trouxe um pedaço especial de carne e falou: coma. No outro dia se levantaram e Samuel disse: eu vou com vocês. Fale aos seus servos que vá um pouquinho adiante, porque eu quero falar uma coisa especial. Eu tenho uma mensagem do céu para você, meu amigo Saul. Que gostoso, não é? O servo de Deus procurou Saul e disse: eu tenho uma mensagem do céu para você. Gente, olha que alegria você receber a mensagem do próprio céu trazendo para você. Saul deve ter ficado muito contente. Veja que apesar de ser rico, Saul se reconhecia como um homem simples, comum. Ele fala: imagina, que Deus teria para me falar? Então Samuel, o profeta, pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então Samuel o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto a um túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram encontradas as jumentas, fique em paz. E aí ele fala aqui que as pessoas, que vai encontrar outras pessoas, um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, outro um odre. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas. Tá, isso aqui já é assunto para o próximo capítulo. Samuel ungiu o príncipe Saul como rei de Israel. Saul não apresentava nenhum atributo espiritual. Ele é apresentado como um homem forte, como um homem vistoso, mas um homem comum.
da menor tribo de Israel. Então, comparado com a glória de Deus, que era o que queria ser o rei de Israel, que foi desentronizado pelo povo, Saul era um homem comum. Ele nem tinha assim tanta experiência religiosa. Você vai descobrir amanhã que ele virou profeta. E isso se tornou um ditado na cidade, porque era tão absurdo. Porque Saul era um homem tão estranho que o fato dele ter se tornado profeta despertou o interesse da população e aí se formou um ditado. Ué, Saul agora também virou profeta. Estamos com a série Vultos da História. Vamos falar de personagens grandiosos que nos trouxeram até aqui. Hoje nós fazemos parte desse grande reino chamado o Reino do Messias. Mas uma história não começa do nada, ela tem um começo. E nós estamos falando de homens que levaram no ombro a força das gentes. Muito obrigado porque você esteve conosco até aqui. Espero que vocês gostaram. Como dizia a nossa amiguinha Palmeirinha. Compartilha. Se inscreva no canal. Dê vários likes. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouca, mas muita paz.